Olá, meus queridos, bom dia. Sejam todos bem-vindos, na paz de Deus. Hoje, dia 2 de março de 2021, nós traremos aí os novos conteúdos de geografia e espero continuar dando-lhes a oportunidade de estar assistindo sempre minhas aulas pelo YouTube, pelo meu canal. Então, espero que todos também possam se inscrever no meu canal para ficarem atualizados, onde tem aqui embaixo a palavra inscreva-se. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Olá, meus queridos do sétimo ano, sejam bem-vindos. Então, você que perdeu a aula semana passada, clique aqui no card agora e você será redirecionado para a aula anterior. A aula passada nós falamos sobre as latitudes e as paisagens. Vimos as características que o território brasileiro possui devido à sua grande extensão. Vimos que as paisagens se modificam de acordo com os fatores que no território brasileiro existem, ligados à maritimidade, à continentalidade, às massas de ar, à altitude e à latitude do nosso Brasil. Então, todas essas características vão influenciar diretamente no clima do nosso território. Vimos que, basicamente, o clima brasileiro está localizado em duas zonas térmicas. Zona temperada do sul, que é a menor porção do Brasil, e a maior porção do Brasil está na zona intertropical, ou também chamado tropical. Vimos essas características e finalizamos a aula passada falando sobre longitude e os fusos horários. E depois fizemos um exercício. Bom, um grande abraço, vamos para a nossa aula de hoje. Então nós vamos aí hoje para a atividade número 5 de Geografia. Nós vamos retomar o assunto da aula passada. Nós iremos falar sobre exercícios, nós vamos exercitar o assunto que falamos sobre longitudes e os fusos horários. É altamente importante vocês aprenderem a calcular os fusos horários. Vocês aprendendo na sétima série não terão problemas quando chegar no ensino médio. Então nós vamos aprender isso de uma forma muito didática e muito prática. Falamos na aula passada que o Brasil atualmente possui 4 fusos horários. Nós não podemos esquecer disto. Então, atualmente, o Brasil possui quantos fusos horários? 4 fusos horários. Já tivemos 3 fusos horários e hoje nós temos 4 fusos horários. Vamos nos basear no dia de hoje. Vamos basear nesta época em que vivemos. Vimos também na aula passada a diferença entre limite teórico e também limite prático. Limite teórico. A linha passaria reta. Ela seguiria seu rumo reto. Para facilitar a vida de todas as pessoas e para que elas não tenham 2 horas de diferenças, foi criado então o limite prático, ao qual a linha ela passa pelo entorno do território, funcionando assim a possibilidade da não necessidade de ter 2 horas diferenciadas. E se observarmos essa ideia de limite teórico e de limite prático, nós vamos ver que no Brasil só existe um estado, que é o estado do Amazonas, que tem 2 horas diferentes. Para cá, nessa faixa de terra, nós temos 1 hora X e toda essa área aqui que vocês estão vendo é a outra hora do território brasileiro, certo? Então, para cá, para essa porção aqui, vocês estão vendo onde tem o Acre, que está no 4º fuso horário do Brasil, e temos o Amazonas, uma parte do Amazonas, que também está no 4º fuso horário. Já quase todo o restante do território do Amazonas está no 3º fuso horário do Brasil. Ou seja, menos 4 horas de Greenwich, ok? Na aula passada nós falamos também que todas as regiões que estiverem no mesmo fuso horário terão a mesma hora. Por exemplo, se aqui em Roraima for 1 hora da manhã, aqui em Rondônia também será 1 hora da manhã. Aqui em Mato Grosso também 1 hora da manhã. Aí em Mato Grosso do Sul 1 hora da manhã. Em Manaus, capital do Amazonas, 1 hora da manhã. Então todo mundo aqui terá a mesma hora. Por exemplo, se a gente for perguntar, professor, se aqui em Fortaleza, no Ceará, for 2 horas da tarde, todo mundo aqui que estiver aqui no fuso
menos 3 horas de Greenwich. Tá também 2 horas da tarde, vai. Então aqui vai ser 2 horas. No Amapá também vai ser 2 horas. No Pará, 2 horas. No Maranhão, 2 horas. Em Tocantins, 2 horas. Na Bahia, 2 horas. Todos os estados do Nordeste, 2 horas. Em Goiás, 2 horas. Em Minas Gerais, 2 horas. Toda a região Sudeste, toda a região Sul, 2 horas da tarde também. Todo mundo terá a mesma, certo? E se aqui em Fernando de Noronha, em Trindade e Tobago, em grupo Martins Vaz, o grupo São Pedro, as ilhas de São Pedro e São Paulo, o Atol das Rocas, Fernando de Noronha, né, Arquipélago de Abrolhos, todo mundo aqui nas ilhas, onde tem todas as ilhas do nosso país, né? Aqui na parte marítima brasileira, todo mundo aqui está no menos 2 horas de Greenwich. Então aqui nós temos o primeiro fuso horário do Brasil, aqui o segundo fuso horário do Brasil, o terceiro fuso horário do Brasil e aqui o quarto fuso horário do Brasil. Então nós temos 4 fusos horários. Então, gente, essa aí foi a nossa explicação da aula passada, né? Vimos isso tudo na aula passada. Qualquer coisa, você acessa o card que eu mostrei na revisão, tá certo? Vimos também a aula passada sobre o movimento de rotação, né? O movimento de rotação na Terra, ele ocorre de oeste para leste. Significa que as horas também dará-se do mesmo jeito. Então, elas aumentarão da esquerda para a direita as horas, aumenta-se as horas da direita para a esquerda, e as horas da esquerda para a direita, elas diminuem. Repetindo, todas as horas da esquerda para a direita, elas são aumentadas. Cada fuso, quando eu ultrapasso cada um fuso, eu tenho que, neste sentido, da esquerda para a direita, aumentar 1 hora. Por exemplo, se aqui no Acre for 1 hora, eu tenho que ir lá para Roraima. Se aqui no Acre for 1 hora e eu atravessei esse fuso, eu tive que aumentar quantas horas? 1 hora a mais. Então, se aqui é 1 hora da manhã, aqui vão ser 2 horas da manhã. Todo mundo aqui terá 2 horas da manhã. Se eu estou, digamos, no Mato Grosso, e aqui são 2 horas da manhã no Mato Grosso, e eu vou para Goiânia, em Goiás. Bem, se você está vendo aqui o limite prático, se eu ultrapassar esse limite para Goiás, eu vou ter que aumentar quantas horas? Mais 1 hora. Se aqui são 2 horas da manhã, aqui serão 3 horas da manhã. Todo mundo aqui tem 3 horas da manhã. Professor, se aqui em Fortaleza do Ceará são 3 horas da manhã, e eu ultrapassar esse fuso horário aqui, lá para Fernando de Noronha, que é pertencente ao estado de Pernambuco. Então, se aqui são 3 horas, nas ilhas aqui, da esquerda para a direita, eu vou aumentar mais 1 hora. Se aqui são 3, aqui vão ser 4 horas da manhã. Tá ok? Então, o que está acontecendo? Eu estou aumentando. Veja, aqui era 1 hora, aqui são 2 horas da manhã, aqui são 3 horas da manhã todo mundo, e aqui todo mundo são 4 horas da manhã. O inverso também pode ocorrer, dependendo da pergunta, tá? O inverso também pode ocorrer. Bora lá. Se em Fernando de Noronha é meio-dia, e Fernando de Noronha faz parte do conjunto de ilhas no primeiro fuso, nós estamos vendo que, a partir de agora, eu vou fazer a pergunta da direita para a esquerda. Se eu faço da direita para a esquerda, então eu tenho que atrasar. Então, cada vez que eu saio de um fuso e vou para o outro, eu tenho que atrasar 1 hora. Então, a pergunta agora. Se em Trindade e Tobago for meio-dia, que hora será no Espírito Santo? Da direita para a esquerda, eu tenho que atrasar 1 hora. Então, se aqui é 12, aqui serão 11 horas da manhã. Todo mundo aqui terá 11 horas da manhã. Se no Espírito Santo for 11 horas da manhã, que hora será aqui em Mato Grosso do Sul? Eu ultrapassei o fuso, não foi? Eu ultrapassei o verdinho, não ultrapassei? Então, se aqui são 11, todo mundo aqui serão 10. Por quê? Quando eu ultrapasso
Da direita para a esquerda, qualquer fuso, eu tenho que diminuir 1 hora. Então, se aqui são 11, aqui serão 10. Professor, e se eu aqui em Roraima, em Rondônia, aliás, for 10 horas da manhã, assim como também em Mato Grosso do Sul, são 10 horas da manhã. Se todo mundo aqui está em 10 horas da manhã e eu quero ir lá para o Acre, no Rio Branco, capital, se aqui for 10 horas, aqui no Acre são que horas? 9 horas da manhã. Tá vendo o que está acontecendo? O que foi que aconteceu da direita para a esquerda? Eu atrasei sempre 1 hora. Então, se aqui é meio-dia, aqui será 1 hora menos 11. Aqui será 1 hora menos 10. Aqui será 1 hora menos 9. Tá certo? Então, assim, fica essa explicação. Nós vimos também aula passada sobre as unidades de tempo, né, solar, menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas, menos 5 horas de Greenwich. Vimos quem faz parte do primeiro fuso. Esse aqui é o primeiro fuso horário, esse aqui é o segundo fuso horário, esse aqui são os estados que fazem parte do terceiro e aqui também são os estados que fazem parte do quarto fuso horário brasileiro. Falamos também do horário de verão e finalizamos hoje com a nossa atividade. Essa atividade vocês irão fazer prestando muito bem atenção a esta aula. Por isso que eu gravo minhas aulas. Então, quem está assistindo essa aula, volta, repete, principalmente como se calcula a hora. Por quê, professor? Porque a partir disto que você irá responder a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta questão. Tá? Então, bora lá. Primeira questão. Quantos fusos horários o nosso território possui? Então, eu quero que vocês escolham apenas uma dessas alternativas e marque um X em uma dessas alternativas, tá certo? Segunda questão. O professor César, que mora em Fortaleza, Ceará, pretende fazer uma ligação para sua colega que mora no Rio Branco. Se em Fortaleza, no Ceará, são 10 horas da manhã, veja que a pergunta do professor César, que ele mora aqui no Ceará. Então, a pergunta do professor César, que mora aqui no Ceará, se dirige para Rio Branco, no Acre. Se aqui são horas da manhã, que horas serão aqui no Acre? Tá? Então, essa aí é a minha pergunta. Se aqui são 10 horas da manhã em Fortaleza, que horas são em Rio Branco, no Acre? Veja, o sentido da pergunta foi da direita para a esquerda ou foi da esquerda para a direita? Preste bem atenção àquela explicação que eu acabei de dar. Terceira pergunta. Meu primo mora em São Paulo e eu, professor Ulisses, que moro em Fortaleza, pretendo ligar para ele 11 horas da manhã. Se aqui em Fortaleza são 11 horas da manhã, que hora será na cidade de São Paulo? Presta bem atenção à explicação que eu disse. Se aqui for uma determinada hora, todos que estão nesse fuso também terão a mesma hora. Mas já ajudando aí a responder a pergunta. Quarta questão. Um turista da cidade de Macapá, que é a capital do Amapá, viajou para a ilha de Fernando de Noronha. Então, a pessoa que é natural aqui do Amapá viajou para Fernando de Noronha. E ele está aqui em Fernando de Noronha. Ele está no primeiro fuso do Brasil. E às 13 horas da tarde, ele resolve ligar para sua mãe que mora no Macapá. Então, ele está perguntando, se ele que está aqui em Fernando de Noronha são 13 horas da tarde, que hora será na hora que a mãe dele atender a ligação aqui no Amapá? Repito, a pergunta está sendo da direita para a esquerda. Se aqui são 13 horas, que horas são aqui? Quinta questão. A diferença entre horas entre cidades do Rio Branco e as ilhas de São Pedro e São Paulo, veja, ilhas, toda vida que mencionar ilhas, elas estão sempre no primeiro fuso horário. Então, se aqui é o Rio Branco, a capital no Acre, eu quero saber qual é a diferença de horas até aqui. São quantas horas de diferença daqui para cá? É 1 hora de diferença? São 2 horas de diferença? São 3 horas ou são 4? Você vai marcar apenas um X em uma das alternativas, assim como eu exemplifiquei aqui no primeiro. Você vai marcar apenas um X.
Sexta questão. Professor Cleano, que mora em Fortaleza, Ceará, está viajando para a cidade de Boa Vista, em Roraima. Veja, Boa Vista é a capital de Roraima. Então, o professor Cleano está aqui em Roraima, certo? Quando ele fizer a ligação para a cidade de Fortaleza, então, ele vai ligar daqui para cá. Ele vai fazer uma ligação de Roraima para Fortaleza, no Ceará. Ele deve lembrar que aqui, no Ceará, sempre teremos quantas horas? Teremos 1 hora a mais do que lá, teremos 2 horas a mais do que lá, teremos 1 hora a menos ou 3 horas a menos. Ou seja, a diferença de horas. Então, um grande abraço. Qualquer dúvida, estou disponível. Lembrando, eu só quero apenas as respostas.